Olá, professores de Química, professores de Física, sejam muito bem-vindos a mais uma TPC nessa semana. Nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas atividades de Química, algumas atividades de Física, com a apresentação de alguns vídeos e com a apresentação de alguns links e alguns roteiros para os alunos e o plano semanal para o professor. Então, eu vou projetar aqui a nossa apresentação para a gente poder começar a conversar a respeito da nossa ATPC da semana. Bom, na última ATPC que tivemos, na semana retrasada, eu acabei fazendo a ATPC de 1h30 corrido, sem pausa, né? E essa não é a melhor forma, né? Depois conversando com o pessoal aqui da diretoria eu não tinha pensado naqueles professores que fazem uma TPC só na semana. Então, que eu vou fazer a partir das nossas ATPCs para as próximas semanas? Eu vou dividir ela em duas partes, tá bom? Então, parte 1, que terá 45 minutos, parte 2, com mais 45 minutos. Por quê? O professor que faz uma TPC só, ele assiste ou a parte 1 ou a parte 2, de preferência que assista a parte 1, né? E o professor que tiver que fazer as duas ATPCs, ele assiste as duas partes, tá bom? Então é nesse sentido que houve essa mudança. Então só isso. Então vou gravar uma ATPC de 45 minutos, depois vou gravar uma segunda ATPC de 45 minutos. Professores que fazem uma, assista, verifiquem qual é a melhor para vocês, parte 1 ou parte 2. E assistam a que vocês julgarem que seja mais interessante, tá? Nas duas partes terão apresentações de Física e de Química, então serão contempladas as duas disciplinas. Nas duas partes terão sugestões com roteiro, tudo igualzinho. Só vou dividir e mudar as habilidades, tá bom? Então, vamos começar aqui, né? Já explicado todo esse processo, né, de mudança. Então, nós vamos para o nosso quadro de habilidades essenciais para o segundo bimestre, tá bom? Então, esse quadro, eu vou pegar o de Física, nós já vimos o quadro todo, com todas as séries, na semana retrasada, e agora nós vamos retomar esse quadro, só que a gente vai fazer uma retomada só da terceira série do ensino médio. Por quê? Na segunda TPC que nós fizemos juntos, eu apresentei situações de aprendizagem ou roteiros de atividade para a primeira série. Depois, um segundo momento para a segunda série. E aí vieram alguns pedidos, né? Faça uma de terceira série do ensino médio para a gente fechar esse ciclo. Então, a gente fez para a primeira, segunda, agora faz terceira série do ensino médio. Fecha esse ciclo de ATPCs com relação a essas habilidades ditas essenciais e estruturantes para a gente partir para uma próxima ATPC pensando em outras pautas, né? Ou continuar nessa linha retomando primeira série, segunda e terceira novamente, tá bom? Então, vamos começar aqui com Física. Então, peguei o quadro todo da terceira série do ensino médio, né? Então aqui está trabalhando mais com campo magnético, polos magnéticos de ímã, malhas de ferro, outras representações. Está trabalhando com a identificação entre corrente elétrica e campo magnético, em termos de intensidade, direção, sentido, abrangendo aí o eletromagnetismo. Está também proporcionando explicar o funcionamento de motores e geradores elétricos, né, seus componentes, os fenômenos, as interações, né, com objetos de conhecimento, motores e geradores, e caracterizar e também identificar os processos de produção de energia elétrica, né, com objetos de conhecimento de usinas hidrelétricas, funcionamento e eficiência, transmissão, impactos ambientais e sociais. Então, nesse quadro da terceira série do ensino médio, selecionei uma habilidade para a gente trabalhar alguns roteiros, né, ou um roteiro para o aluno com situações que proporcionem ou que façam com que esse aluno consiga desenvolver essa habilidade que está sendo proposta como habilidade essencial, tá bom? Então, vamos agora para o nosso currículo, né? Que o que vale para a gente, como a gente ainda não tem o nosso currículo paulista,
que vale é o currículo Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, nosso velho conhecido capa preta, né? Então vamos ver a relação que tem dessas habilidades e desses conteúdos com o currículo posto, né? Com o currículo de Ciências da Natureza, que é o que nos pauta, que é o nosso balizador. Então, a habilidade que eu vou trabalhar com vocês, com o objeto de conhecimento, está na página 120 e 121 do currículo. Então, na realidade, o que eu fiz? Eu selecionei esse descritor, identificar e caracterizar os diversos processos de produção de energia elétrica. Então, eu vou dar uma olhada aqui no meu currículo e vou olhar para cá, tá? Então, vou olhar para o conteúdo, né? Então, o conteúdo aqui seria usinas hidrelétricas, funcionamento, eficiência, transmissão, impactos. Então, eu volto para cá e eu olho, né? Produção de energia elétrica em grande escala em usinas hidrelétricas, né? Então, eu tenho interação elétrica e magnética, e aí evolução e produção do uso de energia elétrica e sua relação com o desenvolvimento social. Então, vejam que o objeto de conhecimento solicitado aqui, como neste quadro de habilidades e conteúdos essenciais, ele tem total relação com o currículo, né? Se eu for pegar o descritor, que seria a habilidade, que está aqui, identificar e caracterizar os diversos processos, e eu venho para cá, para as habilidades, então eu vou procurar identificar a relação entre corrente elétrica e campo magnético. Então vamos procurar aqui. Identificar semelhanças, critérios que orientem a utilização de aparelhos elétricos, identificar fases ou características das transformações de energia em usinas geradoras de eletricidade. Então vamos procurar lá. Identificar e caracterizar os diversos processos de produção de energia elétrica. Então a gente tem total relação aqui, né? Então a gente tem como identificar como se dá a transformação de energia, identificar as semelhanças e diferenças entre os processos e esses sistemas que geram energia elétrica. Então, vejam, essa planilha que veio com as habilidades essenciais com objeto de conhecimento, ela tem total relação com o currículo. Às vezes ela está um pouco mais simplificada ou aqui no meu quadro essencial, ou um pouco mais elaborada aqui, ou talvez mais simplificada aqui do que lá, né? Então, voltando aqui para o nosso quadro. Então, aqui a gente tem identificar e caracterizar os diversos processos de produção de energia, né? Então, a gente tem identificar e caracterizar os diversos processos de produção de energia elétrica. Então, vejam, esta está em consonância. Esse descritor posto no quadro de habilidades está em total consonância com a habilidade prescrita no currículo de física, que está na página 120 e 121 do ensino médio, tá bom? Então, quando você for colocar lá no seu roteiro, né, no seu plano semanal de aula, que você entrega para o seu coordenador, o referencial que você está usando o currículo do Estado de São Paulo, página 120 e 121, que tem total relação com as habilidades prescritas pelo aquele quadro dito essenciais, tá bom? Vamos agora para química. Então vamos olhar. Vamos agora dar uma olhada em química, tá bom? Também selecionei terceira série do ensino médio para a gente conversar, para a gente propor alguns roteiros, né, de atividades com vocês. Então aqui o de química tá: utilizar valores de pH, classificar soluções como ácidas básicas e neutras, né, prever a relação de quantidade de massa, matéria, volume, falar de ácido forte, base forte, né, da solução obtida, uma solução neutra obtida da mistura de um ácido com uma base, dadas as concentrações dessas soluções, né, saber calcular a constante de equilíbrio de uma transformação química, né, avaliar entre diferentes transformações químicas a que apresenta maior extensão, trabalhar as equações químicas, trabalhar a constante de equilíbrio, enfim. Isso é o que está sendo proposto para a química
na terceira série do ensino médio. E os objetos de conhecimento: acidez, basicidade, transformação ácido-base, pH, equilíbrio químico, constante de equilíbrio, relação entre concentração de reagente, de produto e transformação química. Então, é nesse sentido que a gente vai caminhar aqui com a química, tá bom? Bom, pensando nisso, a gente também vai fazer aquela nossa passadinha, vamos dar aquela passada pelo currículo Ciências da Natureza de Química. Onde estão, né, esses descritores e esses objetos de conhecimento lá no nosso currículo? Está na página 146 e 147. Então, eu selecionei para a gente trabalhar hoje essa primeira: utilizar valores da escala de pH para classificar soluções aquosas como ácidas, básicas e neutras a 25 graus Celsius. E objetos de conhecimento: acidez e basicidade das águas em alguns de seus efeitos no meio natural e no sistema produtivo. Então, vamos ver aqui o que a gente tem, né, proposto, né, no currículo. Então, eu tenho acidez e basicidade das águas e alguns de seus efeitos no meio natural e no sistema produtivo. Então, o conteúdo que eu estou selecionando aqui do meu quadro de habilidades essenciais proposto para o segundo bimestre está idêntico ao conteúdo proposto no currículo de Ciências da Natureza do ensino médio. E a habilidade, então, utilizar valores de escala de pH. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, eu tenho várias habilidades: identificar métodos, reconhecer o processo de autoionização da água, reconhecer que se podem obter soluções neutras a partir da formação de sais, né? Extrair dados de esquemas relativos, utilizar valores de escala de pH e classificar as substâncias como ácidas, básicas e neutras, né? Então, vejam aqui, a gente tem utilizar valores de escala de pH. Então, vejam que é a mesma habilidade que está sendo proposta aqui. Utilizar valores da escala de pH para classificar soluções aquosas como ácidas, básicas e neutras a 25 graus Celsius. E vem todo o descritivo de habilidades previstas para, né, a terceira série do ensino médio, segundo bimestre. Note que nem todas que estão nesse quadro, nem todas que estão no currículo estão no quadro, né? O quadro é uma síntese do que a secretaria acredita que seja muito importante que os alunos aprendam, né? Então, é o mínimo que eles deveriam desenvolver, né? Mas se a gente for por currículo, a gente tem muito mais habilidades que a gente pode trabalhar, né, ao longo do nosso preparo das nossas situações de aprendizagem e dos nossos roteiros de atividades semanais, tá bom? Então, dito isso, vamos começar com o roteiro de atividade semanal, né? O que eu propus agora para a gente conversar nessa TPC? Então, terceira série do ensino médio física, peguei lá identificar e caracterizar os diversos processos de produção de energia elétrica. Essa é a habilidade que eu selecionei do quadro essencial. E o conteúdo foi usinas hidrelétricas, funcionamento e eficiência, transmissão, impactos ambientais e sociais. Vou retomar uma coisa que a gente já conversou em outras ATPCs, né? Às vezes, com o único roteiro que eu proponho para os alunos, eu não consigo desenvolver toda aquela habilidade. Eu começo a desenvolver parte dela com esse roteiro e eu posso continuar com outro roteiro para semanas seguintes, trabalhando esta habilidade para que ela seja no seu todo completa com o objeto de conhecimento que eu estou propondo. Então, às vezes ela não acaba aqui. Eu posso continuar trabalhando essa habilidade em um outro momento. Posso continuar trabalhando aspectos desta habilidade em momentos posteriores, tá bom? Então, pensando nisso, nós começamos aquela mesma história do nosso roteiro. Nome do aluno, série, atividade física, semana de 29/6 a 3 de julho. Dei o nome aqui do nosso roteiro de geração de energia elétrica. E o objeto de conhecimento, coloquei usinas hidrelétricas, funcionamento, eficiência, transmissão, impactos ambientais e sociais. O descritor foi colocado também aqui, identificar e caracterizar os diversos processos de produção de energia elétrica. E aí uma conversinha inicial para o aluno. Caro aluno, neste roteiro você vai estudar sobre a importância da energia elétrica no mundo moderno e as várias formas de obtê-la a partir da transformação de outros tipos de energia. Então,
Agora a nossa conversa ela está direcionada para o desenvolvimento deste roteiro de atividade para que contemple esta habilidade com esse objeto de conhecimento. Então, qual é a nossa primeira conversa aqui? Então, na atividade 1, a gente está pensando que eu preciso fazer um levantamento, uma questão inicial com esse aluno para ver o que ele sabe desse assunto, né? O que ele traz, né, do seu cotidiano, da sua vida para esse tema que a gente está propondo. Então, pensei aqui dele fazer a leitura dessa questão inicial proposta e registrar suas observações no caderno. 20 minutos. E lembrando que essas observações, esse registro de observações, já são momentos importantes para vocês, professores, né, para nós, professores, como meios para avaliarmos esses alunos, né? Então, essa primeira impressão que ele coloca, né, sobre uma pergunta que lhe é posta, já é uma maneira de eu avaliar o aluno, né? Já é uma maneira que eu posso começar com a avaliação desse aluno. Então, ele vai refletir como seria a sua vida sem acesso à energia elétrica. Então, ele vai pensar, né, o que ele faria, né, ou como seria a sua vida sem a energia elétrica. Então, aí é uma observação. No primeiro momento, registra essas ideias, deixei 20 minutos, vocês adaptam, naquela velha nossa conversa, vocês adaptam esses minutos de acordo com os alunos de vocês, de acordo com o que vocês conhecem desses alunos, né? Façam as adaptações necessárias. E depois, no final, depois que ele estudar todo o tema, né, que passar pelo texto, a gente vai ter vídeo, etc., ele vai reler esses apontamentos que ele fez e pensar se ele alteraria a resposta. Isso gera um aspecto muito importante para o professor como avaliação. Ele ter uma descrição, ele ter um registro de como ele pensava aquele assunto e depois de ter estudado, de ter tido meios para que ele soubesse mais sobre esse assunto, como é que ele pensa sobre aqueles apontamentos que ele fez. Então, isso é uma coisa bem legal do professor fazer como avaliação, uma sugestão bem interessante para que o professor faça esta avaliação. Bom, e a atividade 2? Depois que foi proposto esse levantamento inicial, esse questionamento inicial, está sendo proposto aqui para que o aluno faça uma leitura atenta do texto que segue, com o título Energia Elétrica, e ele vai anotar os pontos que ele não entendeu sobre esse assunto. Então, ele vai registrando todas as dúvidas que ele foi tendo ao longo da leitura desse texto, né? É um texto que não é tão grande, é um texto pequeno. Eu coloquei 50 minutos da atividade, mas é a atividade como um todo. Vocês vão ver que na sequência tem bastante coisa dessa atividade, tá? Então, o texto começa falando que a energia sempre foi fundamental, né? Sem luz e calor, né, que vem do Sol, não haveria vida na Terra. E aí ele vai trazendo, né, depois do domínio do fogo, da construção de máquinas a vapor, foi com o controle da energia elétrica que mais transformou a vida do ser humano. E ele vem falando que atualmente como é que a gente utiliza essa energia, né, nos nossos computadores, né, por meio da internet, celulares, TV, videogame, cinema, enfim. Para todos os eletrodomésticos que a gente tem, para as nossas tarefas caseiras, para o nosso dia a dia, a importância da energia elétrica. É esse, em suma, o contexto, né, desse texto que traz uma abertura inicial para que o aluno compreenda um pouco da importância da energia elétrica. Seguindo nessa mesma atividade, após a leitura do texto, a gente pede para que o aluno observe essa imagem ao lado, né? O que é essa imagem do lado? É uma imagem de satélite, né? A figura mostra um registro da América do Sul à noite, né? Então, eles fizeram uma fotomontagem com imagens sem nuvens obtidas por um satélite. Então, foram sobrepondo várias imagens e aí ficou esses pontos de luminosidade na América do Sul à noite. Então, ele fez aquela leitura. Primeiro, ele pensou como a energia elétrica é importante na vida dele. Depois, fez uma leitura de um texto falando sobre a importância da energia elétrica. E agora ele olha uma imagem, né, de satélite com o mapa da América do Sul com pontos de iluminação, né? Então, aí ele olhando para esta imagem, ele vai responder algumas questões e vai registrar também essas respostas no seu caderno. Então,
quais eram as questões que ele poderia pensar, né? Que ele vai refletir sobre esta imagem. Então, o que representam os pontos claros da imagem, né? O que ele acha que são esses pontos claros? Eles se distribuem de maneira uniforme? É possível estabelecer alguma relação entre essas áreas mais claras à noite e as maiores cidades do Brasil? Veja a importância, pessoal, da geografia, né? Dos alunos se localizarem no mapa, deles saberem em que região estão esses pontos mais fortes de luz, né? Então, a importância da geografia. E como é gerada a energia elétrica que produz e alimenta essas áreas mais claras da imagem, né? Então, aqui são questões sobre uma análise da imagem, já baseada em um texto que o aluno já fez uma leitura prévia desse assunto. Esta também seria uma boa forma de avaliação do professor, né? Esses questionamentos sobre essa imagem, né, relacionadas à utilização de energia no mundo, né, colocada na América do Sul, como é que os alunos pensam, imaginam ou como eles refletem sobre esses questionamentos que são postos para eles, tá bom? Bom, seguindo aqui na sequência, vem uma atividade 3, que é para o aluno observar como a energia elétrica é produzida, distribuída e também os seus impactos no meio ambiente, que é muito importante, né? Então, sempre se fala muito, a energia elétrica é uma energia limpa, que ela tem uma fonte inesgotável, enfim. Mas ela também não tem impactos no meio ambiente, será? Né? Como é que são impactadas a vida das pessoas quando se é construída uma usina hidrelétrica, por exemplo, né? Então, neste momento, eu coloquei 50 minutos, pessoal, porque se o aluno puder, né, se ele tiver acesso, ele pode assistir todos esses vídeos, tá? Somando mais ou menos o tempinho, claro, estou somando o tempo do vídeo, estou somando o tempo da resolução das questões e também da análise daquela imagem, tá? Da leitura do texto. Então, é um global, né? Então, estou pensando aqui, vamos imaginar que há 20, com mais 5, com mais 10, 35, então só aqui quase iria todo esse tempinho, tá bom? Então, nós vamos passar por todos esses vídeos bem rapidinho, só para a gente ter uma ideia do que cada um deles fala, e aí a gente parte para a última parte desse roteiro, tá bom? Então, vou colocar aqui agora pra gente. Esse é o primeiro, tá bom? A Energia quer saber se você sabe o que faz a lâmpada acender, o ventilador funcionar, a bateria do seu celular carregar. A energia elétrica percorre vários caminhos para chegar aos mais diversos lugares, como lojas, indústrias e até mesmo a sua casa. Mas você sabe de onde ela vem? A energia elétrica pode ser gerada a partir das mais diversas fontes, como o vento, o sol, petróleo, carvão, biocombustíveis, água. E esta última é a mais utilizada no Brasil. Isso mesmo, a água. Uma fonte renovável, ou seja, praticamente inesgotável. O Brasil possui 12% dos recursos hídricos existentes no planeta. Ciente deste potencial, a Neoenergia realiza estudos constantes para encontrar os melhores locais para a instalação de suas usinas. Já são 7 usinas hidrelétricas que geram energia a partir da força das águas e promovem melhorias nas regiões em que são construídas, gerando empregos e beneficiando as comunidades locais. E para minimizar os impactos na fauna e na flora locais, o modelo utilizado na construção de nossas usinas é o chamado a fio d'água, uma opção mais sustentável, que dispensa a utilização de grandes reservatórios de água e depende da vazão dos rios para funcionar. É bem fácil de entender. Olha só, as águas do rio se movem passando por uma grande tubulação até chegar a uma turbina. Por causa do grande volume e dos desníveis nos cursos dos rios, as águas chegam com tanta pressão que fazem a turbina girar. E todo esse movimento já é energia, só que ainda não é elétrica, é a energia cinética. Sabe o que é melhor? Nada se perde durante este processo. Após mover as turbinas, a mesma água volta para o rio, só que em melhor qualidade, com mais oxigênio para o ecossistema aquático. E enquanto a turbina gira, ela ativa um gerador. E é ele quem transforma toda esta energia cinética em elétrica. E depois, ela passa por um transformador para aumentar a sua tensão.
Só assim ela poderá viajar grandes distâncias por linhas de transmissão e chegar até a sua cidade. Bom, esse é o primeiro vídeo, né, que tem como tema, né, de onde vem a energia elétrica, para explicar um pouquinho para o aluno, né, para que ele entenda um pouquinho como que é essa transformação de energia, né, o que é uma usina e como que se dá essa transformação de energia pelas águas para que ela se transforme em energia elétrica e chegue até as nossas casas. Na sequência, tem um segundo vídeo, que é esse daqui, Por Dentro da Itaipu. Conheça a hidrelétrica que mais produz energia no mundo. Esse vídeo é muito bacana, ele é um vídeo também não é grande, ele tem 8 minutos e 37, é um vídeo bem interessante para passar para os alunos, que mostra a dimensão, o tamanho dessa usina e o quanto ela produz de energia, tá? Então vou colocar só um pedacinho para a gente dar uma olhada. Oi gente, o Foco Ambiental veio te mostrar como é que funciona a hidrelétrica que mais produz energia no mundo, a Itaipu Binacional. Além disso, a gente vai ver os projetos de compensação ambiental da usina. Agora vamos logo, que Itaipu é imensa. Esse é o Rio Paraná, que separa o Paraguai do Brasil. Há 40 anos, essa barragem começou a ser construída para conter e controlar o fluxo do rio. Então, ali atrás tem um reservatório enorme. A barragem é bem comprida, entre as partes de pedra, terra e concreto tem quase 8 quilômetros de extensão. Para você ter uma ideia, com a quantidade de concreto usado para construir Itaipu, dava para fazer 210 estádios do Maracanã. A gente está aqui pertinho da barragem, o barulho da água é bem alto e ali está cheinho de água até em cima, que vai passar por esse cano, o conduto forçado. Paulo, e depois acontece o quê? Esse grande volume de água que vai passar pelo conduto forçado. E aí eles vão conversando e passeando pela usina e falando dos aspectos de produção de energia, tá? Não vamos correr com o vídeo todo aqui, porque senão não dá tempo da gente ver tudo que a gente tem que ver nessa TPC. Então depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, bem mais lá na frente, eles falam dos projetos para diminuir esses impactos ambientais, que causam impacto sim, principalmente na natureza, e como é que Itaipu, de que maneira ela tenta fazer com que esses impactos ambientais sejam os menores possíveis, tá bom? Então, depois, se vocês quiserem, dê uma olhadinha nesse vídeo, que ele é bem interessante. Na sequência, tem esse vídeo aqui, que é da Record, né, de um jornal. Ele visita, né, partes restritas da usina, que nessa outra gravação que a gente viu anterior, aquela moça não chega aí do lado de uma turbina, tá? Então, são outros aspectos da usina de Itaipu, onde só entram os funcionários, tá? Então, ele é bem interessante, eu só vou adiantar um pouquinho aqui, só para a gente ter uma ideia do que é o vídeo, e aí vocês fiquem à vontade depois para assistir. A reportagem é de Eduardo Ribeiro. Se 30 anos atrás eram as máquinas que tinham preferência para passar por aqui, depois dessa explosão, o caminho passou a ser todo da água. $5 bilhões de litros, que formam um dos maiores reservatórios do planeta. Combustível para uma recordista em produção de energia elétrica. A estiagem, que diminuiu a capacidade de várias hidrelétricas do país, também prejudicou o Rio Paraná, berço de Itaipu.
Mas aqui a situação não foi tão grave e a usina ainda passou a operar com capacidade máxima para ajudar a compensar a carência de outras partes do país. Nos últimos 2 anos, 2013 e 2012, nós produzimos aproximadamente, nos 2 anos, 98 milhões de metros. Só vou passar um pouquinho para ver a turbina. Única de caminhar ao lado do que se pode dizer é o coração da usina de Itaipu, ou pelo menos um dos 20 corações dessa gigante produtora de energia elétrica. Essa imensa peça de aço aqui é o eixo de rotação da unidade de número 11, que está parada porque está em manutenção. Sozinha, girando com toda a peça, que tem cerca de 25 metros de comprimento, ela pode iluminar uma cidade de 2,5 milhões de habitantes. Então, pessoal, é um vídeo bem bacana, né, para a gente sugerir para que os alunos assistam, até para nós mesmos, né, para complementar o estudo do que a gente estava falando até agora com as atividades anteriores. Bom, e aí depois eu peguei uma que fala sobre os aspectos, né, os impactos socioambientais, né, porque nem tudo são flores, nem tudo é bonito, né, com a construção de uma usina tem os impactos ambientais que causam, né, os impactos socioambientais que também causam as pessoas. Então esse daqui, pessoal, é um vídeo bacana também, ele é grande, ele tem uns 19 minutos, mas ele é uma entrevista na realidade com uma doutoranda que ela estudou só os aspectos socioambientais causados pela instalação de uma usina hidrelétrica. É bem bacaninha. Depois, se vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhada nele, ela vai falando como isso, o que isto causa na vida das pessoas, né? Então é bem bacana, tá? Vou deixar só um pedacinho pra gente ver. Quando se fala sobre a produção de energia através da construção de hidrelétricas, costuma-se enxergá-la como uma produção limpa e sustentável. Sob essa justificativa, porém, o que se observa é a apropriação de territórios rurais e indígenas para fins econômicos. De acordo com o movimento dos atingidos por barragens, estima-se que 79% de toda a energia produzida no Brasil venha de mais de 2.000 barragens, que resultaram em deslocamentos de no mínimo 1 milhão de pessoas. E você, já ouviu falar sobre o tema? O que você pensa sobre a construção de hidrelétricas? Então esse é um outro vídeo, né, que eu estava pensando para propor para vocês. E vamos voltar aqui na apresentação para a gente conversar mais um pouquinho. Então são todos esses links aqui, ó, são os vídeos que nós vimos, tá bom? Então tem aproximadamente os tempos. E aí, o que eu deixei por último aqui? Pedir para o aluno, né, fazer por meio das observações, né, sobre todo o processo de construção dos conceitos que ele viu, né, pelo texto, pelos vídeos sobre produção de energia elétrica, ele apresentar um texto contrapondo os aspectos que considerados positivos e os negativos da construção e geração de energia, né? Então ele vai argumentar a opinião dele a respeito disso. Então isso é também uma forma muito bacana de vocês fazerem a avaliação. E tem esse arquivo aqui também, que é um arquivo que ele trata só dos impactos ambientais, né? Energia e seus impactos, de todo tipo de energia, tá? É um PDF grande, né? Quando vocês tiverem acesso, vocês vão ver, ele traz bastante coisa nesse sentido, tá bom? Eu vou avançar aqui por conta do nosso horário. E aí o plano semanal, né, do professor, tem um plano, né? Eu preparei um plano semanal para que vocês pudessem utilizá-lo, né? Eu vou colocar ele aqui, plano semanal de física. Então, aquela mesma história que a gente já estava acostumado, nome, a série que eu vou utilizar, coloco conteúdo, coloco habilidade e aqui eu descrevo a atividade. Então, tá tudo descrito aqui, pessoal. O que eu quis com a atividade 1, o que eu quis com a atividade 2, com a 3, como será disponibilizado, quais são os recursos e plataformas que a gente vai utilizar, como é o registro escrito, tá bom? Previsto 2 aulas e aqui tem o período da realização. Então isso aqui também vai ficar disponível para vocês dão uma olhadinha depois, tá bom? Vamos voltar para a nossa apresentação. E para química, né? Vamos agora falar um pouquinho de química, né? Como que foi pensado química? Então eu escolhi utilizar valores de escala de pH e classificar como solução ácida, básica ou neutra.
e trabalhar o conteúdo de acidez e basicidade no nosso sistema produtivo, né? E também uma da terceira série do ensino médio. Então, qual seria, né, como seria o nosso roteiro? Então, o nome do roteiro eu chamei de acidez e basicidade, mesmo procedimento, coloquei o objeto de conhecimento aqui, coloquei o descritor, que seria utilizar a escala de pH, e um textinho inicial também para o aluno, como a gente fez. Caro aluno, neste roteiro você conhecerá algumas propriedades dos conceitos de ácidos e bases em meio aquoso presentes no seu dia a dia, né? Nome, série, tudo bonitinho como a gente já está acostumado. E aí na atividade 1, o que eu proponho? Também um levantamento inicial das ideias, com mais ou menos aproximadamente 20 minutos, onde o aluno vai fazer esse registro do quê? Então, ele vai pensar no seguinte, provavelmente ele já deve ter sentido um mal-estar estomacal alguma vez na vida dele, né? Todo mundo já teve algum mal-estar estomacal em algum momento da vida, né? Então, para ele pensar, né, quando isso acontece, uma providência que as pessoas fazem é ingerir comprimido antiácido, né? Então, por que o antiácido, né, ele alivia esse mal-estar? Bom, isso é uma primeira questão para ele pensar, né, do que ele sabe do assunto e por que esse antiácido alivia esse mal-estar sentido. Na sequência, é para ele pensar em alguns produtos que ele utiliza na casa dele. Quais ele considera ou imagina que sejam produtos considerados básicos e quais ele considera ou imagina que sejam considerados ácidos, né, ácidos ou bases, tá? Então, um questionamento, uma reflexão inicial para o aluno. Seguindo nessa linha de pensamento, nós vamos para uma atividade 2 de aproximadamente também 40 minutos, ajustáveis aí de acordo com os alunos de vocês, que ele traz o conceito de ácido base de arrênios. Daí o texto já vai trazendo, né? Atualmente, né, que a sociedade produz uma grande quantidade de produtos, né? Que esses produtos, muitos que a gente usa no dia a dia, ou que a gente consome como Coca-Cola, laranja, limão, né? Café, muitos têm caráter ácido, outros que a gente utiliza com vários produtos de limpeza tem um caráter básico, né? Então, ele já vai trabalhando esse conceito de ácido base. Continuando, ele vai trabalhando o conceito de arrênios, como era na antiguidade, né? Começa a falar sobre os eletrólitos, né? Começa a falar sobre os íons, começa a falar sobre condução de corrente elétrica, começa a falar de molécula, enfim, ele vai trabalhando todo esse conceito, tá? E aí volta de novo a falar do estudo de arrênios, leva a classificar os ácidos como substâncias que dissolvidas em água né, formam o íon hidrônio, ele vai trabalhando todo esse contexto. Fala um pouquinho da base, que são os que em meio aquoso, né, formam aí o hidroxila. Entra na questão dos ácidos e a ionização, né, para a produção de corrente elétrica, o ácido ioniza. Depois, né, ele se dissocia, traz o exemplo do ácido clorídrico, né, como é que acontece, né, essa ionização seguida da dissociação. Já começa a falar sobre nomenclatura, né, dos ácidos. Traz um quadro com a representação de algumas reações de ácidos importantes, né, com uma diluição de ácidos em água importantes, como ácido nítrico, sulfúrico, acético, nitroso, enfim. Também já vai trabalhando toda essa questão de nomenclatura. Traz na sequência o conceito de bases de arrênios, também já trabalhando um pouco essa questão da nomenclatura. Então, essa seria uma atividade 2, tá bom? E a atividade 3 seria, o aluno deve assistir o vídeo, né, que é você bebe ácido todo dia e não sabe. E ele vai fazer um registro de quais são os ácidos e bases que estão presentes no dia a dia dele, tá? Então ele vai descrever como também ele pensa em classificar esse ácido e base do dia a dia. Então vamos ver o vídeo, deixa eu pôr aqui o videozinho, que é um vídeo também interessante para trabalhar com os alunos. Isso é do experiência do manual do mundo que a gente já fez dentro desses beckers e alguém não lava a louça direito. Alguém você, né, carapata? Sabia que você bebe ácido todos os dias e nunca se deu conta disso? E para mostrar para vocês que isso acontece mesmo, eu e a Mari passamos essa semana gravando situações aí do nosso dia a dia em que a gente bebeu ácido. Olha só. Aham, te peguei! Isso aqui é zero, né, Mary? Ah, mas isso não é desculpa.
Não, isso daqui é natural, é laranja. E por acaso na natureza não existe ácido, não? Tá fazendo ácido aí, Berê? Tô cozinhando um pouquinho de ácido aqui no meu cafezinho. Olha a Mari colocando ácido na salada. Nem adianta trocar por limão, que é pior ainda. Nossa, mas até isso. Será que água com gás é ácida? O único jeito de saber se é ácido ou não é a gente testando aqui na prática com os nossos instrumentos do Manual do Mundo. É hora de botar a mão na massa. Agora não é mão na massa, né? Não, agora mão no ácido. Ai, que piadinha horrível. Oh. Bom, vamos lá. Corta. Como é que se mede ácido? A gente mede ácido com pH. Sim. É o potencial hidrogeniônico das coisas. Bom, começa no zero. Zero é uma coisa muito ácida. Ácido sulfúrico de bateria, por exemplo, é muito ácido. Muito ácido. Você Se não pode você abrir cair bateria, num né? balde de ácido sulfúrico... 7 é o neutro. Água pura, bem pura, muito pura seria 7, exatamente aqui no meio. E 14, uma coisa extremamente básica. Tipo... Soda cáustica, é muito soda cáustica. básico. Tem na casa da gente, é extremamente básico, hein? Sim, mas o fato de ser básico, extremamente básico, não significa que é uma coisa boa, né? Não, é tão perigoso quanto extremamente ácido. Porque também tem muito perigoso esse também. imaginário, né? É, que básico é bom, não vai fazer mal, não. Muito ácido é horrível. Não, o que é pra gente, a água que a gente bebe tá lá mais ou menos no 7, no 6, no 8, aqui nessa área, né? A gente separou aqui 7 bebidas, foram as que apareceram já no começo do vídeo, e a gente vai fazer o teste então de pH para saber o quanto elas são ácidas, ou se elas são ácidas. A gente vai medir de 2 jeitos. O jeito mais simples, que é mais usado, é com essas fitinhas. Elas têm 4 cores, quando a gente coloca no líquido, ela vai mudar de cor, e a gente tem essa tabelinha aqui para comparar, para saber qual é o número do pH. Vai usar também o pHômetro. PHômetro? pHômetro, que eu tô louca pra usar, que eu nunca tinha visto isso, que é uma medição digital que você põe, né? E aparece o número aqui, ó, que legal. Aparece o número com casas decimais, o chato é que tem que ficar lavando isso aí cada vez que passa. Mary, faça suas apostas. O que você acha que vai ser o mais ácido e o menos ácido que a gente tem aqui? Limão puro é o mais ácido e o menos ácido, café. Bom, eu também acho que o limão vai ser o mais ácido. A gente tá usando limão puro, né? Não é um suco de limão. Sim. E o menos ácido, eu chuto água com gás. Mas menos ácido que café. Água com gás. Eu acho que vai ser menos ácido que café. Vamos ver? Ó, vou começar com vinagre aqui. Bom, daí na sequência ele vai realizando o teste de pH com todas esses produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Que a maioria dos alunos também utilizam no seu dia a dia. Bom, esse era um outro vídeo que também vocês podem propor para os alunos assistirem. E aí a gente volta aqui para a nossa apresentação. Então essa atividade 3, o aluno faria a observação desse vídeo, já relacionando todos os conceitos vistos aqui em cima, que já falava, ó, do que é ácido, do que é base, né, do que é considerado um ácido por Arrhenius, do que é considerado uma base por Arrhenius. Gente, não é fácil, isso daqui não vai ser tão fácil o aluno ler um texto desse. Eu não estou dizendo que ele lendo esse texto ele já vai entender o que é um ácido e base, não, né? Ele precisa de mais, né? Então ele precisa fazer a leitura muito apurada desse texto, prestar muito bem atenção no vídeo, né? Ter mais recursos e mais subsídios para que ele possa entender esse conceito de ácido e base, tá bom? Então não é tão simples. Voltando agora, vamos olhar o nosso plano de aula semanal, tá bom? O plano de aula que o professor entrega na escola pro seu coordenador. Então vamos ver aqui, eu vou colocar para a gente dar uma olhadinha. Então, o plano semanal de química também, o pessoal vai estar disponível para vocês lá, como a gente sempre deixa, tá? Nome da escola, as turmas que você está atendendo, terceiros, né? Seu nome da sua disciplina, o conteúdo que você está trabalhando, né? Daquela planilha de habilidades essenciais, a competência e a habilidade que você está trabalhando também daquela planilha. E aqui tem todo o descritivo do que você quer com essa atividade, né? Quanto mais isso daqui estiver claro, é muito tranquilo para o coordenador entender todo o processo de construção do seu plano de aula, né? Então ele entende já no objetivo da atividade 1, o que você quer com ele. Você quer fomentar uma discussão, você vai fazer um levantamento inicial das ideias que os alunos têm sobre o quê? Sobre acidez e basicidade no cotidiano desses alunos. Na atividade 2, então ele vai compreender já o quê? Os aspectos iniciais de ácido base de Arrhenius, por meio de o quê? De um texto base, tá? Então, e aí você vai colocando, e quem está lendo esse plano está vendo a sequência de atividades que você está propondo. Então, na atividade 3, os alunos poderão entender
Como pode identificar uma solução básica e ácida por meio de um vídeo, né? Então ele está vendo lá o vídeo, está vendo os produtos que ele usa no dia a dia, está vendo como é a maneira, né? Uma das maneiras de fazer com que nós encontremos essa medida de pH para falar se uma solução é ácida, básica ou neutra, tá? E aí ele também, por meio da atividade 3, ele vai consolidar todas essas situações que ele está pensando, pautadas em coisas que ele consome no seu dia a dia, tá bom? Também como vão ser disponíveis isso para os alunos, se vai ser por meio de link, se eu vou colocar no Padlet da escola, se eu vou colocar no Classroom, se eu vou colocar no site, enfim, vou enviar por WhatsApp, aí a maneira como vocês enviarão essa atividade e também a maneira como vocês receberão essas atividades, tá? Não esquecendo que para os alunos que não conseguem acesso à internet, muitas escolas, pessoal, estão trabalhando com a situação, entre em contato com a família, já tem vários depoimentos, eu já vi várias escolas fazendo isso, está imprimindo a atividade proposta e o aluno marca um dia e vai buscar, tá? Então tem muitas escolas envolvidas, muita busca ativa, né, para que esses alunos não fiquem de fora da situação. Então, se fosse um caso desse, os vídeos o aluno não ia conseguir, mas o texto base, né, toda outra discussão ele poderia aproveitar isso para fazer em casa, tá? Os recursos que estão sendo usados, documento impresso, meio eletrônico, como vai ser essa avaliação? Então, estou fazendo essa avaliação na atividade 1, com as questões iniciais que ele colocou. Depois, com a elaboração do texto, eu vou ver como é que ele está fazendo, né, esse link do que ele viu, do que ele do que foi proposto para ele, com as ideias iniciais do que ele aprendeu agora, tá? E aí coloco o período aqui, que é a minha aula semanal, 2 aulas, tá bom? Vou voltar aqui para o nosso PPT. E aí, pessoal, eu já entro nas considerações finais, tá bom? Então, como considerações finais, que eu já estou extrapolando aqui meus 45 minutos, depois, no próximo vídeo, se der tempo, eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação, que é esse link, tá bom? Mas a ideia de dividir em parte 1 e parte 2 é o seguinte. Na parte 1, a gente construiu junto dois roteiros de atividade com uma sequência bem bacana, né? Com o plano de aula semanal para o professor. Então, a gente teve começo, meio e fim. Então, a gente fecha esse ciclo neste mesmo ATPC, que é esse o objetivo, tá? A gente começar um assunto nele e terminar nele. A parte 2, o que eu vou trazer? Mais sugestões de atividades com novos roteiros, tá bom? Para o aluno. E o plano semanal eu vou conversar com vocês. Eu não fiz ele na íntegra para vocês terem acesso, mas a gente vai conversar sobre esse plano. Também vai ter vídeos e simuladores. Então, o que eu vou fazer no vídeo 2? Então, quem faz 2 ATPCs, é muito bacana que assista o 2. Quem faz uma ATPC só, já assistiu esse, ok. Se quiser, por curiosidade, ou quiser ver novas sugestões, assista o 2. Então, no vídeo 2, eu selecionei mais 2 habilidades, uma para física e uma para química, diferente das desse vídeo, e comecei todo um processo de construção também de roteiro e ideias para nossa ATPC, tá bom? Então, agradeço muito a participação de vocês, agradeço demais a interação de vocês, colocando se estão gostando ou não, se esse é o caminho que a gente continua ou não, né? Esse foi um pedido de um professor, né, do Emílio. Paulo, continue com o terceiro, faça agora um vídeo para terceiro, para a gente seguir uma linha lógica de raciocínio, né? Fizemos primeiro, segundo, agora a gente encerra com o terceiro. Então, as sugestões de vocês é muito importante, então a gente precisa dessa devolutiva, né? A gente está no caminho, a gente está discutindo coisas que vocês precisam ou não, e a gente vai mudando as nossas ATPCs, tá bom? Então, muito obrigado, né? E quem tem mais uma ATPC, assista a parte 2, que também tá bem legal. E quem assiste só uma, tem que fazer só uma ATPC, muito obrigado por ter ficado até aqui com a gente, tá bom? Boa semana para vocês aí. Abraço.